Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da MPP. Na aula passada nós falamos sobre os 4 tipos de temperamento que formam a personalidade de cada ser humano, que ajuda, na formação de cada personalidade. E agora nós vamos falar de uma maneira mais específica sobre cada um desses temperamentos para ficar mais claro para vocês, para ajudarem a perceber qual é o seu temperamento, tá bom? Nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre o colérico de maneira específica. Eu vou ler novamente aqui no e-book sobre casamento, como eu disse, você que é aluno vai receber esse e-book. E para quem não é aluno da MPP, se quiser adquirir o e-book, é só entrar lá no meu Instagram, tá bom? Colérico. As pessoas cujo temperamento colérico é o predominante eram associados ao elemento fogo e possuem como característica a expansividade, tendo uma grande habilidade para liderar e se engajar em desafios. Os coléricos podem apresentar comportamentos como a explosividade e a soberba, tendo de se equilibrar para atingir o patamar da humildade. Toda essa energia pode ser usada muito bem na gestão de equipes, mas com atenção para não passar dos limites. Ou seja, cada temperamento tem um lado bom e um lado tendencioso ao negativo, a alguma coisa negativa. Então, qual é a parte boa do colérico? O colérico, ele é um líder nato. É aquela pessoa que nasceu para trabalhar com gestão de pessoas. Então, o colérico, ele pode ser um excelente governador, presidente, pode ser um excelente presidente de uma empresa, líder de equipes, um líder de sala, um líder de igreja, um líder ministerial, um pastor. É uma pessoa que lidera outras pessoas. Então, ele é um líder nato. Sabendo disso, conhecendo o seu temperamento, fica mais fácil para encontrar o seu caminho, o seu propósito, a sua profissão. Então, essa é uma das partes boas de você conhecer o seu temperamento. É conhecer o ponto positivo, onde ela pode te ajudar a chegar. E o lado negativo do colérico é que ele é tendencioso a ser uma pessoa soberba, uma pessoa que é gananciosa, ou uma pessoa prepotente, aquela pessoa que acha que sabe mais que todo mundo, aquela pessoa que acha que está sempre certa, que a escolha dela é a correta, que o jeito dela é o certo. Isso pode fazer com que você passe por cima dos outros, da opinião dos outros, com que você seja uma pessoa arrogante, um líder arrogante, uma pessoa que se acha melhor que todo mundo por estar no controle e acaba se tornando uma pessoa autoritária, uma pessoa dominadora, sabe? Aquela pessoa dominadora. Então, é muito importante você achar esse equilíbrio no seu temperamento para cuidar, para encontrar o domínio próprio, para que você não venha desenvolver aí o lado negativo da sua personalidade. Então, a dica para o colérico é seguir o exemplo de Cristo.
é seguir sempre o caminho da humildade. Porque você tem um dom, você tem um talento, você nasceu para liderar, você tem uma capacidade maior de enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam. Na maioria das vezes você pode estar certo, na maioria das vezes o seu jeito é o melhor jeito, na maioria das vezes você está vendo a melhor solução para a empresa, para a igreja, para os problemas, para a sua casa. Só que você precisa ter a paciência e a humildade de compreender que talvez as outras pessoas não estejam enxergando isso. Então é difícil para elas compreender. Talvez aquilo que você vê os outros não veem. Então você tem que desenvolver o quê? A humildade. A humildade de saber sempre perguntar a opinião do outro, de ouvir a opinião do outro, de buscar tentar exercer outros meios, né, de colocar em prática outras opiniões, de estar sempre ouvindo antes de bater o martelo, de tomar a decisão e se colocar no lugar do outro, sabe? É muito importante. Então, exerça a humildade. Jesus foi o maior líder que já existiu. Ele sabia das coisas, ele via. Jesus era Deus, mas ele lavou os pés dos discípulos, ouvia os discípulos, tinha paciência para esperar o tempo que os discípulos estivessem prontos para exercer aquilo que foi chamado para exercer. Então, desenvolva a humildade. Esse é o segredo para o colérico. É desenvolver a humildade e achar o equilíbrio aí na sua personalidade, no seu temperamento. Tá bom? Espero que essa aula tenha trazido clareza para você e venha te ajudar aí a tomar as suas decisões na vida pessoal, na vida ministerial, na vida profissional, para alcançar essa prosperidade plena em todos os seus caminhos. Se você gostou dessa aula, deixe seu like aí para que o YouTube possa enviar essa aula para mais pessoas. Compartilhe com alguém que você acha que precisa compreender isso. Compartilhe aí com aquelas pessoas que você acha que é colérico, aquelas pessoas que nasceram para liderar, que falam a verdade, sabe? Que falam o que tem que ser dito na cara das pessoas. Esse é um ponto também a policiar. Para você é natural falar a verdade, dar a sua opinião com sinceridade, sem medir as palavras. Para você isso é natural, mas para os outros não é. Para os outros pode ser ofensivo, pode ser difícil para as outras pessoas. Então, sempre que for dar a sua opinião, sempre que for expressar verdades, sempre que for falar com os outros, fale de uma maneira mais gentil, mais agradável, de uma maneira mais humilde, para que venha facilitar o seu convívio com as outras pessoas. O colérico, ele tem essa dificuldade, às vezes, de lidar com as fraquezas dos outros. Porque o colérico, ele é uma pessoa muito forte. É uma pessoa forte para a vida, uma pessoa decidida, sabe? Tem uma personalidade muito forte. E aí, às vezes, ele tem dificuldade de lidar com a fraqueza dos outros, com a dificuldade dos outros. Então, busque aí achar o domínio, né? O equilíbrio para que você não venha ofender ou machucar as pessoas, mas procure sempre demonstrar essa força, essa determinação, demonstrar essa sua opinião forte. Procure sempre fazer isso de maneira humilde e de maneira gentil, para não assustar as pessoas ao seu redor. O colérico tem essa tendência de assustar as pessoas ao seu lado, exatamente por isso,
por essa força que eles têm, né? essa opinião forte, essa personalidade forte, essa maneira de falar. Às vezes o colérico, quando ele vai falar alguma coisa com você, parece que ele está te xingando. Para ele isso é natural, mas para a pessoa que está ouvindo não é. Parece que ele está brigando com você, parece que ele está te dando uma ordem. Então, até para conversar, você está conversando com o colérico e parece que ele não está nem aí para as suas emoções. O colérico, ele não é essa pessoa assim, né, emotiva, essa pessoa frágil, essa pessoa que sente muito, até sente, mas sente do jeito dele, né, sem demonstrar esse melancolismo, sem demonstrar se importar muito. Então, busca aí achar o equilíbrio, sempre tudo com amor, com gentileza e com humildade. Esse é o segredo para todas as personalidades. Busque sempre achar o equilíbrio, domínio próprio, ser sempre gentil, fazer tudo com amor e humildade. Assim, muitos problemas são evitados, tá bom? Então, essa é a dica aí para os coléricos. Até a próxima aula.